pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de A Vida Escolar de Jesus, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, J.M. Coetzee. Ao comprar este livro ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Este livro eu recebi da editora Companhia das Letras, que o lançou recentemente, se não me engano, entre agosto e setembro. E é o segundo de uma sequência que começou com a infância de Jesus. Apesar de não ter lido o primeiro volume, o título, tanto do primeiro como do segundo, que é muito intrigante, e as capas que só ressaltam essa estranheza que o título indica, me fizeram ler o segundo volume sem ler o primeiro, e assim, foi uma experiência extraordinária. Este livro é estranho, os títulos dão uma sensação de estranheza, porque a princípio pensamos, o que o Coetzee fará? Ele recriará a vida de Cristo, a vida histórica, 2000 anos, como por exemplo o Thomas Mann fez com José do Egito e sua história narrada no Gênesis, recriando-a numa tetralogia chamada José e seus Irmãos. Ou talvez o Coetzee se valeu deste nome Cristo para dá-lo a um menino de hoje em dia que não tem nada de divino, mas que por ter este nome talvez estabeleçamos um contraponto com Cristo. Ou, como é o caso, não há nenhum Cristo na história. O menino de que trata o livro se chama Davi. E não há nenhuma Maria e nenhum José, porque os seus pais, e digo pais entre aspas porque não são pais biológicos, são pais numa situação toda particular, se chamam Simon e Inês. Apesar dos nomes Davi, Simon e Inês remeterem à tradição judaico-cristã, não há nada mais profundo, nada mais estreito em termos de ligação entre o livro e a história bíblica. Porém, o livro tem todo um estranhamento, e nesse estranhamento, e impactados e guiados pelo título, começamos a ver coisas, pelo menos eu comecei a ver coisas que não estão na superfície, mas que podem sim ter muito a ver com teologia, com a vida de Jesus Cristo, com todo esse contexto. Então, do que trata o livro? Eu não li o primeiro, mas pude perceber então que Simon, Inês e Davi vieram de uma terra distante, passaram por uma porção de águas, um rio ou um mar, num navio, e aportaram num país, num lugar que não se sabe ao certo qual é, se é a Espanha ou um país da América Latina ou um outro lugar que de todo modo fala espanhol. E ao fazerem essa travessia, eles se esqueceram de sua vida passada e também de seus nomes, portanto começaram uma vida completamente nova ao desembarcarem. E meio que nessa travessia também, o Simon e a Inês se uniram para criarem o Davi, para serem seus pais. Apesar de que não se uniram enquanto casal, mas sim nessa função de pai e mãe. Eles não se lembram do passado, mas eles sabem que havia um passado. Portanto, de uma certa forma, esse passado paira sobre eles. E no primeiro volume, então, o Simon, a família toda, o Davi e a Inês, moravam numa cidade chamada Novilla. Só que o Davi é uma criança muito geniosa, e ele também era muito, além de genioso, esperto, confrontava os seus professores com perguntas muito desafiadoras, muito desconcertantes. Ele era muito enfático.
E assim, os professores começaram a não gostar dele, ele começou a ter problemas na escola e começou a não parar em nenhuma escola, até que o Simon e a Inês se viram obrigados a retirá-lo da escola. Só que sabe como é? Quando você retira uma criança da escola, isso é abandono intelectual. Então, as autoridades começam a perseguir a família e por isso eles precisam se mudar para uma pequena cidade chamada Estrela. Então o livro começa, este segundo volume, nesta cidade chamada Estrela, eles tentando se reorganizar ali, ainda fugindo da polícia, ainda preocupados. E Davi não vai poder ir para uma escola normal, já que ele nunca se adapta a uma delas. Eles fazem uma tentativa com um professor particular, não dá certo. Até que por fim eles encontram uma academia de dança. Uma academia de dança que ensina a matemática de uma forma abstrata e mística até, em associação à dança e aos astros. É algo misterioso. E disse que a par então dessa dança que leva à matemática e que leva aos astros, os alunos aprenderão uma coisa ou outra das matérias mais comuns. O menino Davi então ingressa nessa academia e, por incrível que pareça, ele se adapta muito bem a ela. E se adapta tanto que começa a se afastar do Simon e da Inês e a ficar como um aluno interno dessa academia. Nessa academia há uma professora que cativa muito a atenção do Davi e há também um zelador, um homem de hábitos duvidosos que na verdade trabalha no museu que fica ao lado da academia, mas que, por não ter muito o que fazer nesse museu, acaba passando o tempo todo com as crianças na academia. E desconfia-se que ele seja apaixonado pela professora, que é casada. Então, com esse distanciamento do Davi de seus pais vão tomando rumos diversos. O elemento de ligação entre Simon e Inês, que era o Davi, deixa de existir. Inês toma um rumo na vida, arruma um emprego. Enquanto que Simon também arruma um emprego de entregador de jornais, encomendas, passa a ter, apesar do emprego, bastante tempo livre e, distanciado de Inês e Davi, fica um pouco perdido. Pode-se dizer que a trajetória de Simon, essa sua adaptação à nova situação, é o ponto central deste segundo volume, chamado A Vida Escolar de Jesus. Logo, obviamente, ao lado da própria vida escolar do Davi. O livro vai então se desenvolvendo ao redor desses temas, até que nessa escola acontece uma catástrofe. E o modo como o Davi e o Simon se envolvem e reagem a essa catástrofe será objeto de meio que boa parte da segunda metade do livro. Este livro é tão intrigante, é tão desconcertante, e eu acho que boa parte disso é por conta do título, que remete a Jesus. Porque esse título é desafiador. Ele coloca o leitor contra a parede e o faz a todo o tempo ficar buscando na narrativa um significado para além da superfície do texto, um propósito escondido, analogias, metáforas, alegorias. E foi imbuído então desse propósito de buscar metáforas e buscar analogias e semelhanças,
na narrativa, que eu acho assim que eu fiz várias descobertas que provavelmente não passaram pela cabeça do autor, mas que eu consegui encontrar aqui no livro. E isso talvez seja um grande trunfo do livro, quando ele encerra significados que nem o próprio autor pretendia colocar. E então, o que são esses significados? Para mim, essa questão dos personagens virem de uma terra para outra, passarem por uma porção de águas num navio e se esquecerem do passado, adquirirem novos nomes, pode ter a ver com a encarnação, no sentido de que não existíamos ou existíamos numa vida diferente, num mundo diferente, e agora passamos a existir neste mundo novo. Porém, não nos lembramos da passagem e temos parcas recordações do que viera antes. Então, sentimos-nos deslocados nesta nova terra, apesar de não sabermos o que aconteceu antes. Porém, há então um elemento de diferenciação entre Simon e Inês de um lado e o Davi de outro, na medida então em que o Simon e a Inês seriam humanos, meramente humanos, que vieram do nada ou de uma outra vida para esta vida, enquanto que o Davi seria o próprio Deus que veio da condição divina para esta vida humana. Daí a sua singularidade. E esta singularidade se expressa então por meio das suas questões muito intrigantes, da sua inteligência, da sua inadaptação ao comum das coisas, e meio que lembra e faz um contraponto à psicologia de Cristo. É um grande tema da teologia em que medida a humanidade e a divindade de Cristo conviviam numa só pessoa. Cristo sabia de sua divindade, sim, provavelmente, mas Cristo, enquanto humano, era capaz de aprender, ou seja, de sair de um ponto A de involução e passar para um ponto B em que se pode considerar mais evoluído. De que forma esse evoluir humano pode conviver com alguém que sabe-se divino e tem também poderes divinos? Então eu acho que esse livro meio que dialoga com essa questão. Outro ponto que não posso deixar passar é a semelhança entre o ir do Davi para essa academia de dança tão singular e o próprio mistério do rosário, da perda e reencontro de nosso Senhor Jesus Cristo por seus pais, que é quando Jesus se desgarra da comitiva que seus pais acompanhavam e vai ao encontro dos sábios no templo e ali discute de igual para igual com eles. E os pais ficam meio perplexos, meio surpresos com aquilo, mas o próprio Jesus diz que não deveriam se surpreender que ele fosse buscar as coisas do Pai ali no templo. Então esse desconcerto dos humanos ante o elemento divino, para mim, tem a ver com a inadaptação dos pais de Davi com a sua afeição, com a sua integração tão plena à academia de dança, que é um lugar de mistérios. Outra questão que eu vejo é a própria evolução espiritual do Simon. É como se fosse alguém humano que é colocado em confronto com o divino, com o mistério, e precisa se adaptar. Mas é tudo tão novo, tudo tão diferente, tão inexplicável. Então essa adaptação só pode ser gradual. Então Simon aqui seria meio que um São José, de fronte do mistério, diante da Virgem Maria, que está grávida, mas ele não sabe porquê e não pode desonrá-la. Para mim seria isso. Outra questão também que surge é a reação do Davi à catástrofe que se abate
sobre a companhia de dança, a academia, ele reage de uma forma diferente ao criminoso, digamos assim. E com isso acaba por forçar que o próprio Simon haja de uma forma diferente, não vingativa, não alijadora daquele criminoso, uma forma mais acolhedora, que tenta compreender apesar de não aceitar e condenar aquele erro. Isso seria a novidade do perdão, a novidade de você não pagar o mal com o mal, de dar a outra face, de compreender a miséria do pecado e do pecador. Enfim, eu não sei se eu enlouqueci e estou vendo aqui coisas que ninguém viu e que na verdade não estão aqui. Mas este livro despertou em mim todas essas reflexões, todas essas possibilidades de leitura. Eu li inclusive um artigo no Aliás do Estadão falando sobre esse livro. Eu achei um artigo muito fraco. E assim, o autor tenta fazer uns comentários, umas comparações entre este livro e a situação dos imigrantes atuais, o vazio da contemporaneidade, umas coisas meio clichês. E para mim o livro não tinha nada disso, pelo menos não em primeiro plano. Para mim o livro era permeado de uma metafísica, de um questionamento sobre o sobrenatural, sobre a relação entre o divino e o humano, essa convivência, a própria divinização do homem, a questão da vida passada, da encarnação, que assim superam qualquer outra discussão, mas ao resto do chão. Eu achei uma experiência ótima a de ter lido este livro sem ter lido o seu predecessor, porque eu acho que ressaltou a estranheza que esse livro já contém, e talvez por me privar de algumas informações que já são dadas com naturalidade no primeiro livro, me instigou mais a questionar e a refletir. Eu não sei se haverá uma continuação. Ele termina de um modo que tanto pode ensejar uma continuação, como pode simplesmente acabar por aqui a sequência de livros. Estou louco para ler A Infância de Jesus. Se vocês já leram A Infância de Jesus, A Vida Escolar de Jesus, me digam o que acharam, me digam se eu viajei muito na maionese ou se tem algum sentido no que eu falei. Deixem então seus comentários. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam em minhas outras redes sociais, no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade e até mais!